Graça e paz, amados. Estou gravando esse vídeo aqui de uma forma improvisada, então a qualidade do vídeo, do áudio talvez não seja melhor, mas o importante é a mensagem. O que eu quero com esse vídeo hoje? Eu vou falar sobre um assunto que tem me inquietado, tem me incomodado bastante em relação às questões ligadas à igreja e em relação à sociedade. Sobre um assunto que, digamos assim, é polêmico, mas vez ou outra ele vem à tona novamente. Durante um tempo as pessoas esquecem, depois começam a tocar nessa tecla novamente. E como muitos de vocês sabem, eu sou professor. Então eu tenho centenas de alunos e muitos deles são meus amigos nas redes sociais e têm meu contato. Então eles entram em contato e perguntam sobre isso às vezes. E como é um assunto um tanto complexo, não é uma coisa simples, você não responde apenas com algumas palavras. É necessário fazer todo um histórico, né, e trazer alguns conceitos que tem a ver com a Bíblia. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Então ele vai ficar disponível aí depois. Então a questão é a seguinte, é sobre a questão do casamento e especificamente pessoas do mesmo sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Aquilo que a sociedade chama de casamento gay. Tá? O que os alunos me perguntam geralmente? Poxa, por que as igrejas evangélicas são tão preconceituosas ou por que elas não aceitam o casamento de pessoas do mesmo sexo? Então vamos entender uma coisa. Basicamente não é uma questão de preconceito, não é uma questão de homofobia, como muitos gostam de taxar as igrejas evangélicas e os evangélicos como um todo. É uma questão apenas de compreender o conceito em si do que é o casamento. Tá? Para isso nós precisamos voltar lá no comecinho, na Bíblia, né? Livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. O texto diz mais ou menos assim, né? Que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E daí no versículo 27 ele diz assim, então fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, macho e fêmea os fez. Esses versículos por si só, eles trazem muito conteúdo, muita coisa a ser falada, muita coisa a ser ensinada, né, sobre o conceito de casamento. E teria assunto aqui para muitas horas de vídeo, para muitas horas de ensinamento, mas eu vou tentar resumir. Bom, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, aí nós já temos um conceito bem interessante em relação a como que nós somos imagem e semelhança de Deus. Poderia falar, como eu disse, por horas sobre isso. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus em pelo menos 3 aspectos distintos. Tá? Um deles na nossa essência, que nós somos seres, dentro da concepção teológica, tricotômicos. Nós somos corpo, alma e espírito, e Deus, na sua, digamos assim, infinita sabedoria, nos fez dessa forma porque Deus, ele é um só, mas ele também é 3. Né? O conceito da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Aí é um dos aspectos que nós somos imagem e semelhança de Deus. É um assunto bem complexo, muito teológico, e também não é unanimidade entre as igrejas, mas eu não vou aprofundar agora aqui. Mas esse é um dos aspectos apenas. Outro aspecto é a questão da nossa capacidade criativa, né? Nossa capacidade de tomada de decisão, escolha. Né? Mas o aspecto que nesse assunto agora é o principal tem a ver com a capacidade de gerar vida. Tá? Então vamos compreender primeiro qual o objetivo de Deus criar o ser humano à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos gerar vida. Tá? Deus, ele gerou, ele criou a vida, ele nos criou. A verdade é que quando o texto da Bíblia diz que Deus fez o corpo do homem, aí isso está lá no Gênesis capítulo 2 em diante ali, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o corpo dele, fez o corpo dele do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem foi feito uma alma vivente. Tá? Acontece que o corpo ele é formado de elementos químicos. Elementos químicos encontrados no solo, na terra. Né? Carbono, sódio, sais minerais e vários tipos de elementos químicos. Né? Aquela velha tabela periódica dos elementos químicos.
Então, quando a Bíblia diz que Deus fez o corpo do homem do pó da terra, ela não está negando a ciência. Só que ela não está usando uma linguagem técnica. Ela usa uma linguagem de fé. O corpo do homem feito do pó da terra, então Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro, esse fôlego, né, no hebraico a palavra é ruach, né, ou ruach, como alguns dizem, que foi traduzido por espírito. Tá? E essa união do espírito com o corpo se torna o homem enquanto ser pensante, ou seja, a sua alma, a psique, né, ou nefesh no hebraico. A palavra alma, no grego, ela vem de psique, pensamento, né? Seria basicamente a nossa personalidade, as nossas memórias, o eu falando aqui é a alma, né? Então nós somos seres que temos uma alma, um corpo, né, e um espírito. Na teologia existe uma frase, eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim: nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma, mais ou menos assim. Mas a verdade é que, nessa essência, nós somos imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis capítulo 1, 27, né, versículo 27, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os fez, é a prova disso. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, né, alguns chegam a questionar: tá, mas como assim Deus é macho e fêmea? Não, Deus é Deus. Deus está além de gênero. Deus ele é retratado na Bíblia, na maioria das vezes, como pai, como homem, mas em alguns momentos ele é retratado também como uma mãe. Por que isso? Deus é um ser genérico? Não, é porque Deus é Deus. Deus está além da concepção de gênero, porque ele é Deus. Tá? Tá, mas imagem e semelhança significa que imagem é algo que pode ser visível. Sim, né? A imagem de Deus que pode ser visível ao homem é Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Tá? Então é nesse sentido. Então não é fisicamente. Fisicamente, homem e mulher são muito diferentes. Nós temos diferenças muito grandes. Então a questão é, somos imagem e semelhança de Deus em essência. Mas aí entra uma coisa bem importante. Quando Deus criou o ser humano, criou o homem, né, a palavra, o nome Adão, por exemplo, ela traduzida, né, se fosse traduzida literalmente, o Adam seria da terra, né? E literalmente o homem, o ser humano, foi tirado da terra. E Eva, né, seria a mãe dos viventes, ou seja, a primeira mãe, a mãe de todos, aquela que é parte do próprio Adão. Ela não foi... a Bíblia diz que ela foi tirada de uma costela, ela foi tirada de uma costela de Adão e feita a mulher a partir dali, né? E aí, claro que o politicamente correto não ia deixar isso barato. Hoje muitos grupos feministas questionam isso. Uma narrativa machista, é uma narrativa patriarcal. Na verdade não é machista nem patriarcal, né? A verdade é que é uma demonstração de equidade, de equilíbrio e de amor de Deus. Porque Eva foi tirada da costela. A própria Bíblia diz isso. Ela não foi tirada dos pés para não ser pisada e nem da cabeça para mandar. A costela fica no meio do corpo. Significa igualdade. Ela foi tirada dali para demonstrar que eles são da mesma essência, né? Hoje a medicina, a genética sabe que o osso da costela, né, aquilo que fica dentro do osso, contém material genético e tem toda a informação genética. Então, apesar da Bíblia não falar de ciência, como eu disse, pelo menos não usando a linguagem técnica, ela só demonstra aí aquilo que a medicina hoje já sabe. Que se você quiser fazer um clone de uma pessoa, o melhor lugar de encontrar semelhanças é nas células tronco, né? Então é uma questão de semelhança mesmo, uma questão de equidade, né? Não era a costela, ela, né, digamos, fica no meio do corpo, não é à frente nem atrás, né, para andar do lado, princípio de igualdade. Agora é óbvio que um homem, né, o masculino em si, a constituição física masculina, ela é mais forte do que a constituição física feminina. Mas isso também tem um objetivo. Né? Qual é o objetivo? Por que o homem foi feito uma constituição física mais forte? Porque se ambos fossem iguais, eles se tornariam independentes um do outro, provavelmente a humanidade não ia subsistir. Há necessidade, sempre houve necessidade, de que um tivesse mais força, mas não para dominar, para proteger, para cuidar.
Sempre houve a necessidade de que um fosse mais sensível, tivesse mais facilidade lá de lidar com as questões dos sentimentos, né? Para quê? Para ser dominado? Não, mas para ajudar essa pessoa que é mais forte a não se tornar uma pessoa bruta. Entende? Então, o homem e a mulher foram feitos e criados um para o outro. E o objetivo é que se complementassem e se amassem. Esse era o objetivo original, né, da criação. Deus criou o ser humano com o objetivo que era amar ele e ser amado. Esse objetivo pelo qual Deus criou o ser humano, né, a Bíblia chama de adoração. Mas é amar e ser amado. O problema é que as pessoas confundem adoração com louvor. Adoração é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Louvor é aquilo que sai da boca, aquilo que é visível, aquilo que os outros veem, aquilo que muitos fazem na igreja na hora de cantar, bater palmas, na hora de se emocionar até mesmo, né? Porque a adoração ela tem a ver com a alma, e a alma é sentimento, mas o louvor tem a ver com o espírito. Aliás, desculpa, confundi, é o contrário. Louvor tem a ver com a alma, louvor tem a ver até mesmo com o sentimento e pode emocionar. A adoração, sim, essa em espírito. Essa vem daquilo que nos mantém ligados a Deus. Uma curiosidade, quando a Bíblia diz que Deus colocou no homem o seu espírito não é o Espírito de Deus, é o espírito proveniente de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Mas esse espírito proveniente de Deus, que é o espírito humano, ele é o que nos mantém ligados a Deus. O corpo me liga ao mundo e às paixões, desejos, necessidades, tudo aquilo que me mantém ligado ao mundo e que me faz muitas vezes pecar. O espírito é aquilo que me mantém ligado a Deus. E o espírito é aquilo que me impulsiona a fazer coisas boas, aquilo que me impulsiona a fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, não vem de nós mesmos. Então qualquer coisa de bom que a gente possa fazer, possa desejar ou querer, não é apenas da nossa boa vontade. Tá? Nesse sentido também entra aquela questão, por que é que pessoas que não creem em Deus fazem coisas boas também? Porque mesmo elas não crendo em Deus, o espírito humano foi colocado nelas por Deus. E é isso que as impulsiona a fazer coisas boas. A questão é, qual desses vai prevalecer? A minha carne que me liga ao mundo ou o espírito que me liga a Deus? A própria Bíblia diz em Romanos que a carne e o espírito estão em constante luta. Um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Que luta é essa da carne contra o espírito? É a luta pela nossa consciência. Quem está no meio dessa luta é a alma. A alma é que vai dar mais vazão à carne ou mais vazão ao espírito. Não, a gente não diz que tem pessoas que são mais espirituais e pessoas que são mais carnais. Então, e aí entra toda uma outra explicação do porquê que existe o jejum, né? Mortificar a carne para fortalecer o espírito e assim por diante. Mas esse é assunto para uma outra aula, para uma outra explicação. Mas a questão é, Deus criou o ser humano e a mulher para se complementarem, para se amarem. E aí que entra a questão da origem, né? Esse era o objetivo original, que foi atrapalhado e que foi derrubado por causa do pecado, né? Deus colocou eles num jardim, num paraíso lindo e maravilhoso, e lhes disse, olha, vocês podem fazer o que quiserem aqui, vocês são livres, né? Mas eu quero que vocês tenham filhos, reproduzam, que vocês povoem a terra, né? E a única coisa que eu não quero que vocês façam, a única proibição, é que tem uma fruta. Aquela fruta, a árvore, o fruto, na verdade, não é a fruta, é o fruto. Há uma diferença entre fruto e fruta, e isso eu posso explicar em outro momento. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore vocês não devem comer. Deus não proibiu, na verdade Deus deixou claro, disse que não queria que eles comessem dessa fruta, ou desse fruto. Né? Deus deixou isso claro para eles, mas não impediu o acesso até esse fruto. Não colocou um anjo impedindo eles de chegar lá, não cercou. Né? Alguns alunos já me questionaram uma vez, tá, professor, mas e se Deus não queria que o ser humano comesse esse negócio aí, por que colocou essa bendita ou essa maldita árvore lá dentro do jardim? Né? A questão é opção de escolha. É opção de escolha. Né? Se não tivermos opção de escolha, não há liberdade de verdade. Né? Quando se tem opção de escolha, aí você pode dizer que tem liberdade. O objetivo do ser humano é ser livre, só que sem opção de escolha não há liberdade. Né? Se você não pode escolher, né, é como se eu dissesse assim para você, olha, se você me ama, se você me respeita,
você vai sair de dentro de uma sala, digamos que nós estamos dentro de uma sala, essa sala só tem uma porta, e eu disser para você assim, se você me ama, se você me respeita, você vai me obedecer e vai sair por aquela porta quando for o horário de sair. Agora, como eu sou bonzinho, né, você é livre para escolher por onde quer sair. Ora, se só tem uma porta para sair, você não vai fazer a minha vontade porque você escolheu fazer ela. Você vai fazer a minha vontade porque você é obrigado, não tem outra saída. Né? Agora, se eu tenho duas portas e digo isso para você, digo, olha, a minha vontade, se você quer me agradar, você sai por aquela porta, mas você é livre para escolher. Aí sim, você é livre de verdade, porque daí você tem uma opção de escolha. Entende? Você pode escolher. Se você escolher sair pela porta que eu pedi, olha, você está fazendo a minha vontade porque quis, não foi obrigado. Tá? Então é mais ou menos assim, se Adão e Eva não tivessem uma opção de escolha, se não houvesse uma proibição ao menos, que é a única proibição que eles tinham, nunca eles saberiam realmente se eram livres, nunca teriam noção do que é liberdade ou opção de escolha. E aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, nós escolhemos. Né? Da mesma forma que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, qualquer um de nós, no lugar deles, faria a mesma coisa. A questão é, teve uma consequência. Deus lhes avisou, a vida é muito fácil para vocês até então, mas se vocês cometerem esse erro, a vida vai se tornar difícil. Vocês se tornarão mortais, poderão morrer, né? E a natureza que até então toda convergia para o bem de vocês não vai mais ser assim. E foi o que aconteceu quando eles pecaram, quando eles comeram do fruto, e aí também não vou entrar no mérito aqui a culpa é de quem, porque isso é assunto para uma outra questão, né? Para um outro vídeo. Mas a questão é, eles comeram do fruto, pecaram, perderam essa posição privilegiada que eles tinham com Deus, e a natureza toda sofreu com isso. E aí, na hora que eles cometeram esse erro, Deus chamou Adão, eles estavam escondidos, né? Eles perceberam, né? A Bíblia usa uma, como é que eu vou dizer assim, não chega a ser uma hipérbole, mas uma linguagem que foi, na época em que foi escrito para chocar quem lesse, né? A Bíblia diz que abriram-se-lhe os olhos e perceberam que estavam nus. Na verdade, poderia ser muito bem traduzido assim, abriram-se os olhos espirituais e perceberam que estavam nus diante de Deus, nus no sentido da alma. E se esconderam com vergonha. E quando Deus veio na chamada viração do dia, chamou Adão, como se Deus não soubesse, né? Deus é onisciente, sabe todas as coisas, ele também sabia que isso ia acontecer. Cadê você, Adão? Estou escondido, Deus. Por que você está escondido? Por um acaso você fez o que não era para fazer? Era o momento de Adão dizer assim, olha, Senhor, eu pequei, eu errei. Mas o que Adão fez? Ó, Senhor, essa mulher aí que o Senhor me deu, ela me deu da fruta e eu comi. Ele jogou a culpa para quem? Jogou a culpa para Eva e jogou a culpa para Deus. Essa mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez, Eva? Eva fez a mesma coisa que Adão. Eva disse, a serpente que estava lá no jardim. Quem colocou a serpente no jardim? Foi Deus. A serpente me deu para comer, eu comi. Então, nesse momento, o homem e a mulher só demonstraram aquilo que nós sabemos hoje. Eu não conheço nenhuma pessoa que assuma todas as consequências dos seus atos sem tentar se justificar. Até conheço pessoas que assumem, mas sempre tem uma justificativa. A verdade é que o ser humano é assim. A história de Adão e Eva mostra isso para nós. Mas houve a consequência. E Deus disse para Eva, né, disse a Adão, né, agora você vai ter que trabalhar, vai comer do fruto da terra. Mas ele falou uma coisa para Eva, que talvez seja a origem de toda a cultura machista ou patriarcal que existe até hoje. Ele olha para Eva e diz assim, Eva, por que fizeste isso? Né? Multiplicarei as dores do teu parto, ou seja, acredita-se que até então os filhos nasciam sem muita dificuldade. Teu sentimento, teu amor, teu desejo será para com teu marido e este te dominará. Né? Ou seja, é como se Deus dissesse assim, olha, esse cara aí que eu fiz para você, para proteger você, para cuidar de você, para te aquecer, eu fiz ele mais forte para isso, agora ele vai se aproveitar dessa situação, de que ele é mais forte e vai dominar você. E é aí que nasce essa cultura patriarcal, essa cultura de dominação. Tá? Falando em Bíblia apenas. Mas onde que entra a questão do casamento aí? Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Casamento, no conceito bíblico,
O casar-se é o ato sexual. Tá? O ato sexual é o casamento. Tá, mas a cerimônia é o quê? A cerimônia, na verdade, é uma bênção. Né? No conceito judaico e o conceito cristão do primeiro século, nós hoje não temos a mesma concepção de casamento, mas o conceito judaico e cristão do primeiro século, ou o conceito bíblico, né, que vem antes de Cristo ainda, que é o conceito das famílias judaicas, o casamento ele era o ato sexual em si. Só que para que isso acontecesse, para que o ato sexual acontecesse, deveria haver primeiro a bênção da família. Deveria ter primeiro a bênção do sacerdote. Ambas as famílias e o sacerdote deveriam ter o conhecimento, deveriam ter a noção, né, de que havia essa intenção. Então era feita uma cerimônia com as duas famílias, junto né, uniam as famílias, e diante de um sacerdote, então era dada a bênção, né? E aí sim eles poderiam ter o ato sexual, que é em si o casamento. Então o casamento era isso. Mas aí existe uma questão. Por que isso? Bom, lembro que eu falei sobre a questão do ser humano ser imagem e semelhança de Deus? Então, o momento, e aí que entra uma coisa que não é romancear a Bíblia, mas é um ato lindo, é uma coisa assim, esplêndida do que Deus fez, o que é o amor dele. Deus nos fez imagem e semelhança dele, até mesmo na capacidade de gerar vida. Né? O momento em que nós mais nos aproximamos de Deus, no sentido de sermos parecidos com Ele, é quando, enquanto seres humanos, nós conseguimos gerar vida, outros seres humanos. E isso só pode acontecer com o macho e a fêmea, com o homem e a mulher. O ato sexual em si, ele tem essa potencialidade de gerar vida. Tá? Porque nós geramos vida e aí nós nos aproximamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, de uma forma muito mais completa. É esse o objetivo principal do casamento, que nós possamos gerar vida. Tá, você pode pensar assim, tá, mas peraí, professor, e aquele pessoal que é estéril, que não pode ter filhos, né, ou que opta por não ter filhos? Bom, a Bíblia não está dizendo que isso é obrigatório a todos, né? E a Bíblia não está dizendo também que o ato sexual em si é só para gerar a vida. A Bíblia não diz isso, até porque Deus nos fez com sentimentos, com desejos, né? Se não houvesse atração sexual, provavelmente o ser humano não teria, não iria reproduzir, né? Seria muito difícil, na verdade. Então nós temos isso. Agora é óbvio que nós não devemos agir como animais irracionais. Mas em relação a quem é estéril, quem não pode ter filhos, a questão é, o ato sexual em si, entre o homem e a mulher, tem essa potencialidade porque eles foram criados originalmente assim. O fato de hoje termos pessoas que não podem ter filhos, ou pessoas que até mesmo não têm o desejo de ter filhos, isso tudo apenas revela uma das consequências do pecado que o ser humano cometeu lá no começo. Então, a humanidade hoje ela não é perfeita como ela deveria ser, ela não tem os impulsos de bondade que ela deveria ter, ela não tem as motivações de amor e de verdade que ela deveria ter, tudo em consequência do pecado. Mas o ato original do casamento era aquele que em potencialidade poderia gerar vida. Então, originalmente seria isso. Agora, entendendo isso, sabendo que o objetivo do casamento é que o homem e a mulher se unam para gerar vida, você consegue entender por que é que uma igreja evangélica, ou qualquer igreja, pode ser católica, né? Pode ser, digamos assim, qualquer grupo religioso que diz seguir a Bíblia, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, Testemunho de Jeová, até mesmo os Mormons, né, que tem conceitos bíblicos, apesar de não ser a Bíblia o livro principal deles, mas qualquer grupo religioso que tem na base da Bíblia o conceito de casamento, você consegue entender por que é que eles não têm como realizar uma cerimônia onde eles vão abençoar uma união de duas pessoas do mesmo sexo, porque essa união potencialmente não vai gerar vida, né? A gente sabe disso biologicamente. Para que possa se ter um filho, para que se possa gerar vida, é necessário o homem e a mulher. Entende? Então, isso não é uma questão de preconceito, isso não é uma questão de homofobia, isso é uma questão apenas de lógica teológica, é apenas uma questão até mesmo biológica. Né? Essa potencialidade de gerar vida
é aquilo que mais aproxima o ser humano de Deus, enquanto se diz que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, é por esse motivo que esperar que as igrejas, esperar que qualquer líder religioso concordem em abençoar uma união de duas pessoas do mesmo sexo é extremamente contraditório, vai contra a crença, né? E aí entra a questão da liberdade de crença. No Brasil nós temos essa liberdade de crença, né? Somos um país laico, ou seja, não é orientado pela religião, né? Mas as religiões têm um papel muito importante na constituição do país e temos essa liberdade de crença. Agora vamos entender uma coisa, eu estou falando aqui de casamento religioso, eu não estou falando de casamento civil, eu não estou falando daquela união reconhecida no cartório, que é o que para a lei vale. Tá? Inclusive eu nunca vi nenhum pastor, líder religioso, padre, seja quem for, protestando e questionando em frente a algum cartório ou fazendo algum tipo de protesto, passeata, alguma coisa, questionando o casamento civil, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Eu já vi alguns questionarem nesse sentido de que isso pode levar os grupos, os militantes, a exigir que as igrejas realizem a união religiosa, né? Mas no sentido de impedir a união civil, no Brasil já é lei isso, né? E ninguém está questionando isso aqui, eu também não estou questionando. Eu acho que se as pessoas construíram uma vida, um patrimônio muitas vezes, porque às vezes esses companheiros, sejam dois homens ou duas mulheres, trabalhem, construíram um patrimônio, no momento que um deles venha a falecer, eu acho que o outro deve ter direito sim, né? Isso não se questiona, então não é isso que eu estou questionando aqui, e não é disso que eu estou falando, eu estou falando do casamento religioso, que é aquela bênção. Agora vamos entender o seguinte, eu estou falando aqui das religiões que seguem aquilo que está na Bíblia, tá? Existem algumas igrejas, sim, algumas igrejas evangélicas, inclusive, que aceitam fazer a união de pessoas do mesmo sexo, né? Mas aí eu também não estou aqui para julgar e dizer, não, mas esse pessoal não segue a Bíblia. Bom, não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é isso que eu falei, né? Imagem e semelhança de Deus no sentido de que aquele momento é o que mais nos aproxima dele, porque é quando nós, da mesma forma que Deus, conseguimos gerar vida, né? Então, as igrejas realmente bíblicas, elas têm esse esteio de fé, essa base bíblica, e é por esse motivo que elas não iriam ou não vão realizar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então isso não tem a ver com preconceito e homofobia. Por outro lado, também eu quero dizer o seguinte, não significa que não exista homofobia e que não exista preconceito nas igrejas. Tem tanto quanto em qualquer grupo social, tá? Mas não é a instituição que é assim, são as pessoas que são assim. Você não pode dizer, ah não, a igreja tal é preconceituosa. Não, as pessoas que compõem essa igreja, ou algumas pessoas, porque quando você diz que a instituição é homofóbica, ou a instituição é preconceituosa, o preconceito está em você, porque preconceito é não conhecer algo. E se você não sabe o porquê é que aquela instituição tem determinada regra, você está agindo com preconceito. Então procura conhecer, procura saber como é, né? Eu digo assim que existem sim erros, né? Não vou fechar meus olhos e dizer que, ah não, todo mundo é bom dentro da igreja evangélica, não é, né? Infelizmente, muitos líderes têm um posicionamento realmente preconceituoso, eu posso, não vou dizer que não, né? Mas é também por falta de entendimento de alguns conceitos bíblicos. Até porque uma igreja realmente bíblica, ela não vai impedir ninguém, não importa como a pessoa está vestida, não importa qual a opção sexual daquela pessoa, não importa qual a opção política daquela pessoa, não importa qual é o conceito cultural que essa pessoa tem. Uma igreja que é realmente bíblica, ela nunca vai impedir uma pessoa de entrar no seu templo, nunca vai impedir uma pessoa de receber uma palavra, tá? Pelo simples fato da forma como ela se veste ou as opções que ela tem. Até porque a Bíblia nos ensina que qualquer mudança que deva acontecer no nosso coração, na nossa vida, tem que ser de dentro para fora. O Espírito Santo vai nos moldando, a palavra de Deus ela entra na nossa mente, no nosso coração e faz a mudança. Não é de fora para dentro, não são regras externas. Então receber as pessoas bem, receber bem essas pessoas, acolhê-las é uma coisa, e isso deve acontecer. Infelizmente eu sei que em alguns lugares eles não têm essa prática. Agora, abençoar uma união de pessoas do mesmo sexo, ou até mesmo colocar pessoas que não têm uma vida, uma caminhada com Jesus, digamos assim, como liderança,
aí é diferente. Então, o que eu falo aqui é realmente da união, da bênção em relação a essa união. Tá? Espero, então, ter esclarecido esse ponto em relação, principalmente, à união de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que é importante que nós saibamos disso para que o preconceito, né, que existe, a gente sabe, ele também não seja de ambos os lados. Né? Porque, às vezes, o simples fato da pessoa não achar bonito, né? E isso é uma coisa que é bom a gente entender. Eu posso não achar bonito, posso não achar lindo ou achar que aquilo é certo, mas isso é uma opinião. Né? Entre eu ter essa opinião e eu agredir aquelas pessoas, eu ofender aquelas pessoas, a distância é grande. Né? Agora, se me perguntam a minha opinião, eu vou dizer a minha opinião. E é uma opinião, a opinião por si só não é uma ofensa. Né? A opinião é uma opinião, não há crime em opinião. Pelo menos no Brasil não existe ainda crime de opinião. Muitos grupos aí políticos, ideológicos até querem criar o crime de opinião. Mas a verdade é que opinião ainda não é crime. Né? E espero que não se torne. Então, espero ter ajudado, né, que essa explicação aqui possa servir tanto para meus alunos quanto para alguns irmãos da igreja que às vezes não têm argumentos para falar sobre isso, né? Mas sempre lembrando que a base de tudo é o amor. O Evangelho nos ensina o amor. Temos que amar as pessoas antes de criticá-las, rotulá-las, julgá-las, antes de querer doutriná-las. Nós precisamos amá-las. E nós amamos as pessoas, começamos a amar as pessoas orando por elas. Então que Deus abençoe vocês, que Deus possa dar a direção. E se você se encontrar numa situação em que você precisa de orientação, você pode entrar em contato, né? Eu posso tentar ajudar na medida do possível, tá bom? Que Deus abençoe e tudo de bom para vocês. Um abraço, fiquem na paz.